Olá, você está assistindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin, nessa manhã ensolarada aqui com o sol participando da nossa gravação. Não se esqueçam, isso não é televisão. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos, e nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin, cotada em Tether na exchange Binance, enquadrados em canais pelo nosso software Wild Horses, que melhor representam o seu comportamento. Nós temos aqui que a região que principalmente concentrou os preços nos últimos 23 dias tem início no fundo em 3.565 e topo em 3.665 dólares, e nós estamos atualmente abaixo dela, colocando em questão a atratividade dessa região. Dentro de uma normalidade, ela deveria ter sido capaz de atrair os preços, e essa capacidade não tem se mostrado vigente nos últimos 4, 5 dias, depois do último abandono, sem um retorno de fato. Então, nós acreditamos que isso denota, primeiro, um sinal de fraqueza, mais um nos preços, na sua incapacidade de retornar não só dentro dessa região, mas ao patamar de 3.600 dólares, em torno do qual ela vinha oscilando com baixa frequência, ou seja, as oscilações de queda e recuperação eram lentas comparados com os movimentos bruscos que nós tivemos aí 2, 3 semanas atrás. Bom, assim sendo, nós imaginamos que os preços devem orbitar em torno dessa região até que um movimento brusco rompa com esse padrão, ou seja, levando ele para um outro patamar. Dentro do viés que tem predominantemente agido sobre os preços, nós acreditamos um viés de baixa, nesse caso, nos levando em torno aos 3.450, e aí considerando a sombra do candle, quem sabe com mínima em 3.400. Essa é a nossa expectativa, não necessariamente para hoje, mas incluindo para os próximos dias, em função do longo período que estamos aí com fraco volume e uma oscilação nos preços sem movimentos bruscos. Vamos então dar uma olhada em qual é a nossa expectativa pela predição explícita para o final do dia de hoje. E aí nós temos aí um viés de leve alta, onde nós temos aí o centro do intervalo estimado para o final do dia de hoje em 3.565, logo acima do último fechamento diário, em torno de 3.550. Nós temos aí um intervalo admitido indo com fundo em 3.526 e topo em 3.600, ou seja, o hemisfério norte desse intervalo, ele se encontra praticamente todo dentro daquela região que principalmente atraiu os preços no gráfico anterior. Então existe sim uma possibilidade de retorno caso os preços consigam fazer esse movimento de subida do último dia para o dia de hoje, e isso deve acontecer caso o volume negociado aumente. Nós já vamos comentar essa questão do volume negociado e volume das exchanges, não necessariamente eles têm a mesma relação. Então, o que nós vemos? Existe sim uma expectativa de leve viés de alta, porém a nossa ideia com mais dias de amplitude, a gente vê uma horizontalização e eventual queda abrupta para os preços da Bitcoin em função do fraco volume, do longo período que a gente está tendo dentro de uma estabilidade de preços e essa recente fraqueza de recuperar coisa de menos de 50 dólares. Nós não estamos conseguindo recuperar isso no patamar médio. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. E aí o que nós vemos, estamos aqui na CoinMarketCap com o seu benchmark da Bitcoin negociado em 3.579 dólares. Nós temos aí Ripple na segunda posição, aí logo acima dos 31 centavos. A gente vê aí o padrão bastante próximo aí das 3 primeiras e o padrão da Bitcoin Cash e EOS seguindo aí um padrão diferente, muito próximo a essas duas, mas diferente das 3 primeiras, como a gente já anotou na análise anterior. Vamos dar uma olhada agora no volume, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Bithumb aqui liderando com 1,3 bilhões nas últimas 24 horas. Porém, a gente afirma que ela não é relevante na determinação dos preços da Bitcoin. Exatamente porque 80% desse volume é Zcash, Dash e Bitcoin Gold. Então, o que nós temos? Nós temos aqui que o Bitcoin negociado em
Korean Won é menos de 1%, 0,77%. Ontem, quando nós demos essa verificada, nós estávamos aí até 0,91%, então esse percentual caiu. Ou seja, se nós temos aí 1,3 bilhões, isso equivale a 13 milhões diários ali, aqui nesse caso agora 10 milhões nas últimas 24 horas negociados em Bitcoin. Então, isso não é determinante para a formação do preço da Bitcoin. Porém, meio bilhão nas últimas 24 horas em Zcash, 300 milhões em Dash, isso sim é bastante determinante, possivelmente para essas moedas, que elas já têm um movimento menor relativamente a Bitcoin, Ethereum e Ripple, as principais negociadas. Então, essa informação a gente queria mostrar para vocês, porque apenas o volume de uma exchange não é necessariamente determinante para os preços de uma moeda específica, caso ela não tenha uma percentual dominante dessa moeda no seu volume de negociação. Vamos dar uma olhada, então, dentro do mercado agora da Binance. E aí o que nós vemos? Nós vemos os preços orbitando aí dentro de um patamar médio de 3.540 e uma fraqueza relativo ao patamar que ele vinha oscilando nas últimas horas em 3.570 e aí sim, logo acima disso, 3.590, o patamar antes das últimas movimentações abruptas que nós tivemos aí nesse final de semana, final da semana passada. Então, o que nós estamos vendo? Possivelmente um recuo aí de alguns dólares aí até os 3.520, mantido o padrão atual, essa fraqueza nos preços traduzida em baixo volume e uma incapacidade de sustentar uma alta por mais de algumas horas e manter-se naquele patamar. A gente pode ver que todas as oscilações para cima que tiveram foram devolvidas para o mercado, em especial a última mais recente ocorrida aí nas últimas horas, iniciada aí no dia de ontem, vem fazendo a sua devolução nesse momento. Vamos dar uma olhada então no mercado nacional. A gente tem aqui Negocie Coins, por enquanto a exchange com a maior movimentação nas últimas 24 horas. Nós temos aí 347 bitcoins negociadas, nesse momento a 13.700, negociadas dentro de um range de 13.700, 14,97, ou seja, nós estamos rente ao fundo dessa faixa, o que mostra aí uma tendência de baixa para o dia de hoje. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para não perder vídeos como esse. Se alguma coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau.